Galera, depois do aparente sucesso do acordo entre a Mercosul e a União Europeia, Bolsonaro e Macri, líderes do Brasil e da Argentina, estão tentando fazer um acordo agora com Trump, um acordo de livre comércio do Brasil e Estados Unidos. Será que vai rolar? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Também tô legais, tranquilos, de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio, e antes de qualquer coisa, eu quero pedir aqui pra vocês, por favor, ó, se vocês gostam de geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo pra se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Não esquece também, galera, de ativar o sininho pra sempre receber todas as notificações, tamo junto? Então tá. Bom, galera, é o seguinte, ó, acho que todo mundo já sabe aqui, né, que acompanha o meu canal, pelo menos fiz vídeos sobre o tema, que o Mercosul, formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, a Venezuela tá suspensa, mas também faz parte, né, assinaram, pelo menos um termo de compromisso, que eles pretendem formar um acordo de livre comércio, de não todos os produtos, mas da grande maioria, com a União Europeia. Era um acordo que estava sendo costurado há mais de 20 anos, a gente sabe de todo o processo bem complicado que acontece ali. Mas realmente está definido esse acordo? Não, não está definido, tá? Isso tem que estar bem claro para vocês. Até porque não pode ser um acordo somente entre chefes do Poder Executivo. Um acordo tão complexo como esse, ele tem que exigir que o parlamento local, cada um dos governos, aceite. Então o parlamento do Brasil tem que aceitar, coisa que vai demorar. O parlamento da Argentina, do Uruguai, imagina, dos 28 países da União Europeia. E existem países da União Europeia que já estão criticando o acordo. Por exemplo, a França, que é a maior potência agrícola ali da região, já anunciou que não vê com bons olhos os produtos agrícolas brasileiros, argentinos, enfim, entrarem sem nenhum tipo de taxação e eles não conseguirem fazer o protecionismo que é tão típico ali da cultura e da economia deles. Ao mesmo tempo, a nossa indústria tem muito medo, né, dessa livre concorrência com os produtos da União Europeia e até alguns setores, por exemplo, como o setor vinícola. A gente sabe que o vinho, por exemplo, da Argentina é super renomado, o vinho do sertão brasileiro, o vinho do sul do Brasil também são bastante renomados. E existe o medo que as vinícolas mais reconhecidas de Portugal, de Itália, da França, por exemplo, quebrem os produtores de vinho aqui locais. Ou seja, é um assunto para amplo debate e que vai levar pelo menos, uns 3, 4, 5 anos para cada parlamento decidir se aquilo vai ser feito ou não, tá? Então é uma coisa que, para ser colocada em ação, pelo menos uns 10 anos, para a gente sentir os efeitos econômicos um pouquinho mais que isso. Mas fato é, acho que o Bolsonaro do Brasil e o Macri, eles ficaram tão aliviados, né, tão emocionados com essa proposta, que eles lançaram mais uma proposta. O Bolsonaro principalmente no seu Twitter, né, inicialmente no seu Twitter, e depois o Macri, o Maurício Macri, que lembrando que a Argentina está em ano de eleição, tá, ele precisa dessa popularidade, anunciou que eles pretendem fazer um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, com o Trump, né? Lembrando, galera, que o Macri e o Bolsonaro, eles são dois grandes aliados, não dos Estados Unidos propriamente, mas dois grandes aliados do governo Trump, do Partido Republicano ali dos Estados Unidos, tá? Pra gente não perder um pouco a nossa memória, a gente sempre tem que resgatar processos históricos e ver o que já foi feito e o que não foi feito, tá? O Brasil já tentou fazer um acordo de livre comércio com os Estados Unidos? Já. Aliás, não só o Brasil, mas praticamente todas as Américas, exceto Cuba na época, foi convidado para fazer parte da ALCA, Associação de Livre Comércio das Américas. Ou seja, todos os países da América ali comercializando livremente todos os produtos. Nossa, professor, que legal! E deu certo? Não deu certo. Por que não deu certo? Porque renegociar com os Estados Unidos é bastante complicado. China que o diga, Estados Unidos que o diga, a guerra comercial que diga pra gente, né? Os Estados Unidos na época, por exemplo, ele teve, assim, uma boa ideia. Poxa, eu concordo, a gente tem que fazer um livre comércio de todos os produtos. Menos sabe o quê? Menos produtos agrícolas. Porque sabe como é que é, né, Brasil? Pô, seus produtores aí de algodão, seus produtores de milho, seus produtores de cana, eles vão produzir mais barato do que os produtores norte-americanos. E eu não quero que eles tenham desemprego, né? Porque não vai ter o desemprego, eles vão ir para a cidade, vai ter o êxodo rural, o inchaço urbano, uma série de problemáticas. Então a ALCA, ela foi proposta com uma livre circulação de todas as mercadorias que os norte-americanos quisessem, mas agora os produtos brasileiros e os produtos da América do Sul, da América Central, não entrariam livremente nos Estados Unidos. Para vocês terem uma noção, nem o Brasil, que na época era muito mais capacho dos Estados Unidos, não aceitou essas condições, óbvio que não. Então a ALCA ela foi colocada de lado. Essa nova proposta, a gente não sabe ainda como vai ser, tá? Aliás, na nossa Twittercracia de hoje, né, no Twitter tendo muito mais poder do que diálogos, encontros bilaterais, multilaterais,
O Bolsonaro anunciou no seu Twitter e depois o Macri anunciou no seu Twitter. Mas o Trump, ele não respondeu a nenhuma dessas duas tratativas. Penso eu que, se depende, né, do acordo como foi feito, vai ser visto com bons olhos pelos Estados Unidos. Até porque os Estados Unidos quer tirar um pouco da influência da China aqui na América do Sul. Os Estados Unidos, ele tá numa nova guerra fria com a Rússia e com a China, isso é inegável. E quanto mais alianças econômicas, geopolíticas mais interessantes, mas existem vários problemas que ainda rechaçam esse tipo de acordo. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente está com um governo bastante, digamos assim, problemático, do ponto de vista que a gente tem hoje, saiu a notícia, 33% da população apoia o Bolsonaro, 33% rejeita, ou seja, um presidente que não tem muito apelo popular. A gente viu, por exemplo, na final da Copa América, que ele foi vaiado e aplaudido ao mesmo tempo, né, depende pelo quem. A gente tem um parlamento hoje brasileiro que está muito mais preocupado com as reformas estruturais, como, por exemplo, a reforma da Previdência, que está para ser votada essa semana, logo depois a reforma tributária, que é tão ou mais importante que a reforma da Previdência, e a gente tem a Argentina, nesse momento, que está passando por um período pré-eleitoral. E com Maurício Macri, que é o candidato liberal apoiado pelo Trump, é um cara assim que tá perdendo apelo popular pela chapa da Cristina Kirchner, que é uma presidente mais de esquerda, que gosta de um Estado grande, maior interferência do Estado na economia, se afastar um pouco da geopolítica americana. Ou seja, pelo menos no momento, os Estados Unidos não vai querer fazer esse acordo, com risco do que pode vir a virar esse acordo graças à instabilidade política local, tanto de Brasil como de Argentina. Mas estejam atentos, está no radar, logo menos, um acordo de livre comércio entre Brasil, Argentina e Estados Unidos. Será que vai dar certo? Devemos saber como que vão ser as bases desse acordo. Se for de acordo com a ALCA, acredito que não. Se for um acordo de livre comércio, com alguns protecionismos agrícolas deles, alguns protecionismos industriais aqui, beleza, até vejo com bons olhos, já capitalismo é um sistema econômico que precisa de compra e venda de mercadorias. Deu pra entender, galera? Tamo junto? Então tá, ó. Então se vocês curtiram o vídeo, ó, por favor, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? É isso aí, galera. Beijos, abraços e tchau. Até a próxima.